O Circo Fantasma. Olá, como vão? Espero que estejam bem. Circos são locais que despertam alegrias e curiosidades em quase todas as crianças. Se você nunca teve vontade de largar tudo e ir embora com o circo, você viveu sua infância de forma errada. Essa ideia de você poder viver o tempo todo viajando, conhecendo novos lugares, e poder viver no local onde você teve risadas o tempo todo, conquista até mesmo aquela criança que ama seus pais acima de tudo. Há um certo tempo atrás, um circo chegou em uma cidade relativamente pequena. Aquela cidade não chegava nem mesmo a 50 mil habitantes. Todos naquele local ficavam sabendo o que havia acontecido em qualquer canto da cidade em menos de 2 horas. Claro, se fosse algo relativamente interessante para todos. Mas convenhamos, em uma cidade pequena, qualquer fofoca se torna interessante. E um circo havia chegado naquela cidade, deixando toda a população em polvorosa, pois já fazia bastante tempo que nenhum circo parava na cidade. As crianças já começavam a correr atrás da carreta do circo. Todos ficavam observando enquanto o circo estava sendo montado. Aquele circo precisava ser renovado urgentemente. Suas lonas já estavam velhas, castigadas com o vento e com o sol. Mas para crianças aquilo não importava. Tudo o que elas queriam era poder ver algum palhaço enquanto o circo estava sendo montado. E o circo anunciava por toda a cidade a noite de estreia dos shows. As crianças correndo atrás do carro de som, pegando cupons para que pudesse receber um desconto na entrada. Mas é claro que nas primeiras vezes, apenas quem tinha mais dinheiro na cidade poderia entrar. Mesmo assim, as crianças não deixavam de ter esperança de poder ver o show no dia da sua estreia. E a grande noite finalmente chega. Na frente do circo, várias crianças estavam correndo, brincando por ali, esperando uma oportunidade de poder assistir ao show. Vez ou outra, o palhaço saía lá fora para brincar e atiçar as crianças para que tivessem vontade de assistir o show. Mas quando o show estava prestes a começar, a frente do circo ficava vazia de adultos. Somente crianças perambulavam pelo local. Elas então passavam a circular o circo, buscando um lugar onde pudessem entrar e assistir ao show de graça. Os únicos lugares em que a cerca tinha abertura eram vigiados por funcionários do circo, que se revezavam enquanto um estava apresentando, o outro vigiava o buraco na cerca. Os dias se passaram e nem todas as crianças conseguiram entrar e apreciar o espetáculo. Algumas crianças imploravam para os seus pais que pagasse uma entrada, mas a maioria eram filhos de pais pobres, que não tinham nenhuma condição de realizar o desejo das crianças. Então o circo anuncia que na última noite fará 2 shows, um para as crianças carentes e o outro para os que pudessem pagar a entrada. No horário estipulado, a frente do circo estava lotada, várias crianças querendo entrar para assistir o espetáculo. Mas claro que alguns pais que tinham dinheiro queriam também que seus filhos assistissem ao show de forma gratuita, ocasionando um pouco de confusão na entrada do circo naquele momento. O apresentador foi lá fora para conversar com aqueles pais que tinham dinheiro. Ele explica que aquele horário era apenas para as crianças que não tinham dinheiro e eles poderiam comprar o ingresso. Mas eles estavam irredutíveis, pois queriam que seus filhos vissem também o espetáculo de forma gratuita. O apresentador então chama aqueles pais para um canto e explica para eles que eles não deveriam assistir aquele show junto com aquelas crianças pobres. O circo faria um show particular somente para as crianças e pais que tinham dinheiro.
Ele explica que é um show novo da nova turnê e que ninguém ainda tinha visto aquele espetáculo. Os pais logo ficaram satisfeitos, iriam ver um show de graça e era um espetáculo novo. Mas aquele show seria após os primeiros de despedida. Eles deveriam voltar ao circo somente depois das 10 da noite. Querendo assistir ao novo espetáculo, os pais nem mesmo pensaram nos filhos. Eles queriam era poder assistir, não importa o horário que fosse. Dessa forma, os pais ficaram satisfeitos e voltaram para suas casas, prometendo voltar no horário combinado. Os 2 espetáculos de despedida correram bem e as crianças carentes saíram muito felizes do circo. Chegando o horário, o circo já estava bastante silencioso. Os pais até mesmo desconfiaram, chegando calmamente naquele local. Mas o apresentador do circo logo aparece na portaria, chamando aqueles pais para que adentrassem com seus filhos. Eles iriam assistir um show inesquecível. Os pais entram com seus filhos e esperam o novo show ansiosamente. O apresentador começa dizendo que aqueles pais e filhos vão ficar para sempre presos na memória do circo. Claro que aqueles pais pensavam que era pelo novo show que eles estavam prestes a assistir. O primeiro show é de magia e dessa vez o mágico não quer usar a sua assistente. Ele chama um dos pais para que pudesse participar do primeiro espetáculo. E o homem que tinha mais dinheiro na cidade logo se prontifica. Ele queria ficar guardado na memória, participar daquele novo show. Ele entra no baú onde a assistente do mágico era serrada e partida ao meio. O mágico informa as pessoas que ele precisa lançar um feitiço nelas, para que eles vejam a magia de uma forma diferente. O mágico vai até elas e diz algumas palavras, lançando um pó brilhante em cima daquelas pessoas. A partir daquele momento, o que era para ser um show se tornaria num espetáculo macabro. As pessoas não iriam sentir vontade de correr, iriam aplaudir como quem estivesse gostando do espetáculo, mas eles iriam sentir todo o medo e terror dentro de cada um deles. O mágico prende um homem naquela caixa. Ele pega seu serrote e começa a cortar a caixa para que pudesse partir o homem em 2 pedaços. Quando o serrote finalmente começa a pegar sua carne, ele começa a gritar de dor. Mas as pessoas começaram a aplaudir como aquilo fosse um espetáculo normal. Mas dentro de seus corpos, eles estavam tendo uma visão muito assustadora. Logo, um líquido vermelho sai da caixa e aquele homem passa a sofrer uma dor excruciante. As pessoas aplaudem e elas tentam exercer vontade de correr sobre seus corpos, mas eles permaneciam paralisados, observando aquela cena aterradora. Logo a caixa é separada em 2 partes, mas para o espanto de todos, aquele homem não morreu. Ele continuava com muita dor, mas as 2 partes continuavam se mexendo. Logo ele é tirado da caixa e com seus braços ele arrasta na direção da sua esposa, que aplaudia, olhando com os olhos de quem estava espantada, assistindo aquilo tudo. Mas o apresentador não se importa para onde o homem está indo. Ele finalmente anuncia o próximo espetáculo. Os palhaços entram, soltando bombinhas, fazendo algazarras, brincando uns com os outros. Mas logo eles param de fazer graça. Eles tiram um saco grande que estava nas costas de um dos palhaços e coloca um dos adultos dentro daquele saco. Eles arrastam aquele saco para o meio do picadeiro. Eles fazem graça levando aquele saco nas costas de um lado para o outro. Eles param e descem o saco, e ao abrirem, eles jogam pipocas vermelhas em cima daquelas pessoas. As pipocas estão pintadas de vermelhos,
Eles comem, o apresentador come, joga nas pessoas, mas elas não conseguem levar até a boca. Eles fazem isso com mais duas pessoas. Um deles, então, pega o homem que estava se arrastando, o segura pelo braço e o joga nas costas, dizendo que a sua mochila está mais pesada que o normal. Toda a plateia sorri daquela cena, mas todos nós sabemos que não era um sorriso real. O palhaço então chama o trapezista e o desafia a fazer seus malabarismos com aquela mochila nas costas. E o malabarista entra, mas ele não era uma pessoa normal. Ele era um lobisomem. Ele arranca a mochila das costas do palhaço e sobe para cima no trapézio. O lobisomem pula de um palco para o outro, saltando por cima das pessoas. Logo, todo lugar e aquelas pessoas estavam pintados de vermelho. O apresentador diz para o lobisomem devolver a mochila ao palhaço. Ele fica relutante, mas quando o apresentador bate o pé, ele joga a mochila em cima do palhaço, que vai cair bem distante, abraçado com aquela mochila. Aquilo tira gargalhadas de todo o público. O apresentador então pede que o lobisomem escolha uma presa para si, e ele lentamente vai cheirar cada uma daquelas pessoas. Ele era um lobisomem gigantesco, com os pelos negros, os dentes protuberantes, seus olhos vermelhos e o seu pelo estava todo chapiscado de sangue, o que deixava sua aparência ainda mais assustadora. Ele então carrega a mulher do homem mais rico da cidade para o fundo do palco. Ele arrasta a mulher e ela vai aplaudindo, sendo seguida por toda a plateia, que assistia aquilo de forma maravilhada. Tudo graças à magia que o mágico havia feito. O apresentador anuncia o grande finale. Então entra o atirador de facas, trazendo consigo a placa em que alguém deveria ficar parado. Eles chamam da plateia um homem gordo, que parecia estar relutante em ir, mas o apresentador o pega pelas mãos e o leva até a placa. O apresentador diz que o homem não pode se mexer, pois o atirador de facas pode errar o alvo. O atirador se prepara, e então ele joga 1, 2, 3, todas as suas 10 facas em direção àquele homem. E para surpresa de ninguém, nenhuma faca erra o alvo. E o homem continua parado lá, todo pintado da tinta vermelha do seu corpo. O apresentador então pede uma salva de palmas para o atirador de facas. E a pequena plateia aplaude observando tudo aquilo com o olhar de quem está muito assustado, aguardando quem seria a próxima vítima. O apresentador vai até o restante do público e diz que tudo aquilo foi culpa deles, que eles não têm o costume de fazer aquele espetáculo para qualquer pessoa. Mas quando eles tentaram entrar de graça no lugar de crianças carentes, eles se tornaram merecedores daquele show. Eles então deveriam ir para casa, ou eles continuariam assistindo à repetição do show a noite inteira. Mas as pessoas continuam paradas em seus lugares. O apresentador então lembra que ainda estão debaixo da magia. Então o apresentador libera aquelas pessoas, mostrando sua verdadeira face. Ele tinha um rosto de demônio, e quando as pessoas olharam sua verdadeira face, foram libertas da magia e começaram a correr para fora do circo em grande desespero. Aquelas pessoas saem correndo, e algumas vão direto para a delegacia denunciar aquele crime que havia ocorrido. Mas ao chegar lá, o escrivão disse que aquelas pessoas estavam loucas, pois o circo já havia ido embora há mais de mês. Elas não conseguem acreditar no escrivão.
e exigem que ele vá até o local do circo com elas. E ao chegarem lá, não havia mais circo onde ele estava. As pessoas mais ricas da cidade sumiram e não foram mais encontradas. As crianças ficaram com traumas durante muitos e muitos anos. E aquelas pessoas não sabiam se haviam participado de algo real ou se estavam apenas presentes em um circo fantasma. Essa foi a história de hoje. Fiquem bem.